Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 19 de outubro de 2020. Falo de Curitiba, Paraná. E eu tenho uma palavra para você. Eu vou começar uma série. Eu vou fazer a introdução aqui para você entender. Vou fazer uma série sobre o Apocalipse. Apocalipse, gente, quer dizer revelação, tá? Me chamou a atenção esses dias. Eu estava no carro. Eu trabalho com aplicativo de transportes. Entramos num assunto, eu e a passageira, e ela falou que ela não lê Apocalipse porque ela tem medo de ler e ela tem medo de saber o que vai acontecer. Deixa eu explicar uma coisa para você. É muito importante você ler Apocalipse porque, por exemplo, você tem na tua rua um ladrão que ele está assaltando todas as casas. Uma vez por semana ele vem, ele assalta uma casa. Falta a tua casa e mais 3 casas. Tem 20 casas na rua. Você não gostaria de saber o dia que ele vem na tua casa para você se preparar, para você ligar o alarme, para você fazer algo que impeça ele de entrar na tua casa? É a mesma coisa, tá? Você não deve, eu acho que existe um erro nas denominações, em geral, não são todas, que elas não pregam sobre Apocalipse, tá? Nós estamos vivendo aí o princípio das dores, tá? Jesus falou sobre isso. Tem muita gente que está falando que é o fim do mundo, que o coronavírus é a tal doença que vai dizimar a humanidade. E não é, gente. O que está acontecendo é que está caminhando para isso, tá? Está caminhando para isso e você tem que estudar, examinar as escrituras para você não ser enganado. Então, por exemplo, eu estava vendo hoje no jornal, eu quase não assisto jornal da televisão, mas eu estava lendo que este ano 14% do mundo e no Brasil 19% dos brasileiros, por causa da pandemia, porque você sabe que o coronavírus ele é contagiado também, além pelo ar, você se contagia por objetos que você pega contaminado. Então as pessoas estão deixando de usar dinheiro e começando a usar cartão virtual, esse tipo de coisa. E em Apocalipse, não vou falar sobre isso hoje, existe uma passagem que diz que vai chegar uma hora que o dinheiro vai ser extinto e você só vai poder usar o tal do chip da besta, tá? A marca da besta. E tá caminhando para isso, gente. Você está querendo me alertar sobre uma coisa? Sim, estou querendo alertar, tá? Não estou querendo escandalizar, não estou querendo deixar você com medo, mas estou alertando sim, tá? Existe uma importância de você saber, né? Então, primeiro eu vou começar em Mateus 24, versículo 6, depois que os discípulos perguntaram a Jesus quando seria o final dos tempos. E o próprio Jesus falou assim: E vós vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras. Todavia, não se desesperem, porque é preciso que tais coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Portanto, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. O próprio Jesus falando. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. É da maioria das pessoas. Você não é de todas as pessoas. Você pode fazer oração, eu faço essa oração, pedindo que o meu amor não se esfrie, tá? Porque fala que é a maioria das pessoas. Outra coisa que eu gostaria de falar para você, um pouquinho para Apocalipse ali, como que vai ser a vinda de Jesus, tá? Porque tem muita gente que vai chegar, tá? Ah, Jesus está lá no deserto do Catar, né? Ah, Jesus está lá na Noruega. O cara fez uns milagres, o cara fez uns prodígios, mas não se engane, gente. A segunda vinda de Jesus, a primeira foi quando ele nasceu pela Maria, né? Biologicamente, né? Nasceu como criança, cresceu, se tornou um homem adulto, né? E fez a obra lá dos 30 aos 33 anos, 3 anos e meio, na verdade.
e foi crucificado, toda aquela história que você já conhece, tá? Mas a segunda vinda, que ele virá como rei daí, né? Ele virá como com todo poder e glória. Apocalipse, aqui, o apóstolo João, ele foi exilado para a ilha de Pátmos, tá? Você veja que tudo existe um propósito, porque 99% dos apóstolos, né, Tiago, João, o apóstolo Paulo, foram assassinados. E o João, por algum motivo, foi exilado para a ilha de Pátmos, porque ele precisava ir para aquela ilha, ficar sozinho ali, para poder ouvir Jesus falando, e ele escreveu o livro de Apocalipse. Então, a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, será assim: eis que ele em maiúsculo, vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Então, o que acontece? Quando Jesus vier, não vai ser um acontecimento que, por exemplo, vai aparecer na CNN, lá o Jesus aparecendo lá, como eu falei, lá na Noruega, nas nuvens da Noruega. Não, o planeta inteiro ao mesmo tempo vai assistir ele descendo das nuvens. Não vai ser uma coisa de 1 hora, assim, 3 horas. A Bíblia diz que é num piscar de olhos que ele vai chegar. E por que que tem todas as tribos da terra? Por que que tem algumas que se lamentarão? Porque não aceitaram, tá? É, Agora eu vou voltar ali um pouquinho. Vou voltar para João. O livro de João é o quarto evangelho, quarto livro do Novo Testamento, tá? Para você identificar, você que participa de uma igreja e você está um pouco decepcionado, tá? Com o sistema daquela igreja, ou decepcionado com o líder daquela igreja, ou com o presidente daquela igreja, com a visão do presidente daquela igreja. Não estou metendo pau em ninguém, eu só quero que você tome suas próprias conclusões, e que você possa entender, tá? Quem é o verdadeiro pastor. Porque existe assim, tem uma palavra, não lembro onde é que tá, eu acho que é Eclesiastes, não lembro, que fala que alguns foram levantados para pastores, outros para evangelistas, outros para doutores, que são outros para mestres, outros para apóstolos, que são para abrir igrejas, tá? Então, às vezes o cara tem o desejo de ser pastor, mas ele não tem o chamado de ser pastor. Ele tem o chamado para ser outra coisa, para ser evangelista, para viajar pelo mundo em missão missionária. Ou alguns realmente querem ser pastor por causa do ganho financeiro, tá? Mas não se preocupe que Jesus vai dar um jeito nisso. Então, no 11, o próprio Jesus está falando. Então, como nós temos que imitar a Jesus, né? Principalmente os líderes aí, os pastores, tá? Tô falando de pastor para não ofender outro tipo de religião aí, tá? Tá escrito assim: eu sou o bom pastor. Olha a característica do bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, quer dizer, do perigo, vê a aproximação dos problemas, tá? Das tribulações, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo se apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Ele não diz que ele é o pastor, ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Então, gente, isso é uma característica de um pastor. Estou falando pastor humano, tá? Se você não... Eu vou te falar algumas coisas. Por exemplo, se você tem medo do teu pastor, meu pastor é muito bravo. Isso não é de Deus, gente. Porque eu nunca vi na Bíblia alguém falar assim: eu não vou chegar até Jesus e expor o meu pecado, o meu problema, porque Jesus é muito bravo, eu tenho medo dele, tá? O próprio Jesus disse que todo aquele que vier a mim não lançaria fora. Se você tem medo do teu pastor, se o teu pastor é uma pessoa, ou pastora, tá? Falando no modo genérico. Ou pastora é uma pessoa, como, por exemplo, eu falei, que você tem medo de chegar para essa pessoa que é muito brabo, não é uma característica de Jesus, tá? Mas Jesus derrubou a mesa dos cambistas naquela situação. Mas a palavra diz em Mateus 11:28, diga: vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração. Então, a característica de um pastor é ser manso
e humilde de coração. Quer dizer, ser uma pessoa que ela acolhe você. Se o teu pastor ele tá, parece que ele tá pescando com dinamite, joga uma dinamite no meio do lago, explode peixe para tudo que é lado, as pessoas estão saindo da denominação, as pessoas vão procurar pastor de outra denominação pedir conselho, tá? Cuidado, gente, cuidado. Você tem duas opções. Você pode orar para Deus mostrar outro lugar para você, né? Ou pode pedir para Deus botar uma pessoa realmente de Deus para cuidar daquele lugar. Mas o que eu quero chegar é isso, entende? Não parece que eu vou falar sobre Apocalipse, mas eu tô fazendo uma introdução nesse vídeo, para uma sequência de vídeos, tá? Porque tem muita gente que realmente Deus conhece as obras da pessoa, mas ele tem alguma coisa contra a pessoa e ele avisa o que está acontecendo, tá? Para essa pessoa voltar atrás e começar a realizar as primeiras obras, né? De quando ela conheceu Jesus, né? Então é isso aí, gente. Compartilhe esse vídeo, dê um like, aquele joinha, se inscreva no canal Fruto da Videira, tá? E acompanhe a série de Apocalipse que eu vou fazer, tá? Provavelmente será semanal, ou se eu conseguir fazer todo dia um vídeo sobre isso. E isso aí, galera. Deus abençoe em nome de Jesus e amém.